interessado em calcular o crescimento de um investimento ao longo do tempo ou deseja saber o valor de uma dívida que acumula juros compostos e não sabe nem como começar a calcular? Não se preocupe, a gente está aqui para te explicar. Nesse vídeo vamos te mostrar uma maneira simples para você calcular os juros compostos em poucos minutos. Então se prepare para entender esse conceito e descubra como ele pode te ajudar a impulsionar os seus investimentos ou a planejar suas finanças pessoais na hora de fazer um empréstimo. Enquanto a vinheta roda, dá uma olhada aqui embaixo. Se estiver vermelha é porque você ainda não é inscrito no canal, então bora se inscrever? Antes da gente mergulhar nos cálculos, é importante entender o que são os juros compostos, ou os juros sobre juros. Simplificando, os juros compostos são os juros calculados não apenas sobre o capital inicial, mas também os juros acumulados ao longo do tempo. Isso significa que à medida que o tempo passa, o montante investido ou emprestado aumenta progressivamente. Vamos de exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Imagine que você tenha R$1.000 para investir em uma aplicação financeira que oferece juros compostos a uma taxa de 5% ao ano e quer saber quanto vai ser o montante no final de 3 anos. No primeiro ano, seus juros vão ser calculados sobre os R$1.000 iniciais, o que vai resultar em um ganho de R$50, ou seja, 5% dos R$1.000. No final desse primeiro ano, você vai ter R$1.050. E essa progressão continua ao longo dos anos seguintes, onde os juros vão ser sempre calculados sobre o montante total acumulado até o momento. E isso é o que torna os juros compostos tão poderosos no caso dos investimentos, pois seu dinheiro começa a trabalhar para você, gerando ganhos crescentes ao longo do tempo, diferente do juro simples, em que os juros são sempre calculados sobre o capital inicial. No Brasil, a maioria dos cálculos de empréstimos e financiamentos são feitos por meio dos juros compostos, e a dinâmica do cálculo segue o mesmo padrão. Neste caso, o devedor acaba pagando mais do que o valor originalmente emprestado devido à acumulação de juros sobre o montante total. Agora que você já entendeu melhor o que são os juros compostos, vamos para o cálculo? A fórmula básica para calcular os juros compostos é a seguinte: M é igual a C vezes, abre parênteses, 1 mais I elevado a T, onde M é o montante total, C é o capital inicial, I é a taxa e T serão os juros acumulados ao longo do tempo. Digamos que você tem um capital inicial de R$1.000, uma taxa de juros anual de 5% e que você esteja investindo por 3 anos. Aplicando a fórmula, a gente teria esse cálculo que está aparecendo aqui na tela. Vamos fazer juntos esse cálculo? Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses e depois pode eliminar o parênteses, ou seja, 1 mais 0,5 é igual a 1,05. Como a taxa é representada em percentual, nós precisamos dividi-la por 100 para seguir com o cálculo. Então M é igual a 1.000 vezes 1,053. Agora você resolve a potência, ou seja, 1,05 elevado a 3, que fica igual a 1,157625. A fórmula fica assim: M é igual a 1.000 vezes 1,157625. Então é só fazer a multiplicação para descobrir o montante final. E você tem o M igual a 1.157,62. Importante também reforçar que a taxa de juros e o período têm que ser correspondentes. Ou seja, se a taxa de juros for mensal, você precisa transformar o período em meses, ou então tornar a taxa de juros anual para então fazer o cálculo. Vamos para mais um exemplo? Digamos que você tenha um capital inicial de R$1.000, uma taxa de juros mensal de 2% e que você queira saber qual o montante total após 3 anos. Como a taxa de juros está mensal, vamos transformar esse índice em anual antes de seguir na fórmula. Você transforma a porcentagem em um número decimal, ou seja, 2% é igual a 0,2. Você faz esse cálculo dividindo 2 por 100. A partir disso, faz 1 mais 0,2 e eleva a 12, que é o total de meses de um ano. E o resultado representa a taxa de juros anual, ou seja, a taxa de juros anual deste exemplo é 26,82%. A partir daí é só aplicar a fórmula conforme fizemos antes e como aparece aqui na tela. Se você preferir, ao invés de transformar a taxa de juros, pode transformar o tempo em meses ao final de anos. 3,12 é igual a 36 meses. Basta usar essa metodologia que acabamos de te mostrar. Viu? Não é assim tão difícil. Em poucos minutos você aprendeu como calcular os juros compostos. E saber calcular os juros compostos é importante para entender o seu potencial de rendimento sobre um investimento e também saber o montante que será pago em um empréstimo feito a partir dos juros compostos. Com essa informação você consegue ter um melhor entendimento do que é mais vantajoso para o seu caso. E se esse conteúdo foi útil, deixe um like. Um abraço e até a próxima!